E aí, pessoal, estamos de volta. Vamos aqui continuar nossos exercícios com medidas de tendência central e medidas de dispersão. Nós paramos aqui na questão 3, finalizamos a questão 3 no vídeo anterior. Vamos continuar aqui agora na questão 4. As notas de 8 alunos numa prova de matemática foram escritas pelo professor numa tabela como aqui segue. Perceba que está faltando o aluno aí da posição G, né? A nota dele está faltando. Sabe-se que a média aritmética dessas notas é 8,2. Considerando as notas dos 8 alunos, é correto afirmar que a nota do aluno G é igual à moda, é inferior a 9,8, é superior à mediana, é inferior à média aritmética das outras 7 notas. Então, vamos verificar um a um as nossas alternativas. Vamos começar fazendo a média. Veja só, a média das 8 notas vai ser a soma das 8 notas dividido por 8. Então, a soma das 8 notas dividido por 8. E a questão diz que essa média aqui dá igual a 8,2. Então, gente, vamos somar aqui em cima. Soma é 6,5 com 10 com 8, com 9,4 com 8, com 6,4 com 7,4. Vai dar 55,7, aí mais x sobre 8 igual a 8,2. O que é que nós podemos fazer? Esse 8 que está dividindo, a gente pode passar multiplicando. E 8 vezes 8,2 dá 65,6. Agora a gente pega 55,7, que está somando e passa subtraindo. Encontramos que x, a nota x, é igual a 9,9. Pronto, essa é a nota do aluno que estava faltando. Perceba que a gente já pode eliminar algumas, ó. 9,9 é inferior a 9,8? Não, é superior a 9,8. Então, essa aqui já é falsa. Depois ele diz o seguinte, é igual às outras, é igual a moda, é superior à mediana, é igual a média. Então, a gente vai precisar, né, desses outros valores para comparar. Então, veja só. Com relação à moda, para calcular a moda, a gente vai precisar organizar o rol, os dados em rol. Vamos colocar aí do menor para o maior. Nós temos a menor nota é 6,4. Depois temos 6,5. Depois temos 7,4. Temos aqui 8 e 8. 8. 8. Depois temos 9,4. Aí o 9,9, que a gente acabou de calcular, a nota do aluno aqui G. E por último temos o 10. Tá aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Temos aí as 8 notas organizadas em rol. O que é a moda? A moda é aquele que se sobressai. Tem a maior frequência, né? Se repetiu com mais vezes. Então, veja que apenas o 8 aqui se repetiu 2 vezes. Então, a moda é o 8. Aí veja, 9,9 é igual à moda? Não, então é falsa A. A C pergunta se é superior à mediana. Nós temos uma quantidade par. Nós temos uma quantidade par de elementos, uma quantidade par de dados. Então, a moda, para encontrar a mediana, nós vamos precisar dos dois elementos do meio. Então, a mediana, a gente vai pegar os dois elementos do meio, que é x, que está na posição n sobre 2, mais o próximo a ele, que seria n sobre 2 mais 1. Se você faz 8 dividido por 2, que é o n, né? A quantidade de elementos, tem 8 elementos. 8 dividido por 2 dá 4, então você vai pegar o x4 e o próximo a ele, que é o x5. Então, vamos comigo, contem aí, olha, 1, 2, 3, 4. Esse é a quarta posição e aqui o da quinta posição. Faz 8 mais 8 dividido por 2. A mediana dá igual a 8. E aí, ó, esse x, que é a nota do aluno G, é superior à mediana? É sim, é maior do que a mediana. Então, a letra C é que é a verdadeira. E a D diz, é a inferior à média aritmética das outras 7 notas? Como seria calcular, assim, só a gente já respondeu a questão, mas justificando
Vamos justificar a D, só para finalizar. Ele diz inferior à média aritmética das outras 7 notas. Como é que você faria a D? Para verificar. Você vai fazer a média só considerando as outras notas, sem o X. Né? Soma 6,5 com o 10, com o 8, com 9,4, com o 8, com 6,4, com 7,4. 7 notas. Então, soma 7 dividido por 7. Certo? Então, aqui na D, essa média aí das outras notas que ele está falando vai dar 7,96. Vai dar com aproximadamente um 8. Vai dar aproximadamente um 8. Aí, veja, ele é inferior a 8, a nota do aluno G é inferior a essa nota aqui, calculada na letra D? Não, ele é superior a 8. É por isso que a D é falsa. E a alternativa correta é a letra C. A 5 diz, o gráfico a seguir representa a quantidade aproximada de animais adotados ao longo de 5 anos em uma determinada cidade. Qual foi a média anual de animais adotados ao longo dos 5 anos dessa cidade? Então, nós estamos interessados numa média. São 5 valores, então, soma mais 5 e divide por 5. Então, observando o gráfico, quais são os valores? Essa barra aqui, ó. O primeiro corresponde a 300, mais o próximo aqui corresponde a quanto? Ó? 400. Esse também corresponde a 400. Esse aqui, 450. E por último, esse aqui, 500. Soma os 5 e divide por 5. Somando 300 com 400, com 400, 450 e 500, vai dar 2050. Dividido por 5, tá? 410. Então, a média anual de animais adotados, né, é 450. Ou seja, em média, são adotados 410 animais por ano. Então, dá a letra D. Próxima questão. O uso do biodiesel gera uma série de efeitos ambientais, tais como a redução da emissão de gases do efeito estufa e a diminuição da poluição atmosférica. O gráfico mostra a produção de biodiesel em milhões de litros em uma usina durante o período de um ano. De acordo com os dados, a média, a mediana e a moda em milhões de litros são respectivamente iguais a. Já que temos as 3 medidas de tendência aí, né, as 3 medidas de tendência central numa questão só, então a gente faz o passo a passo que serve para as 3. Né? A primeira coisa é organizar o rol, os dados em rol. Organiza, aí depois a gente calcula a média, a mediana e a moda numa única sequência, ok? Então vamos organizar. Nós temos aí, ó, vou organizar do menor para o maior. Então nós temos aqui o 5 é o menor valor e ele se repete 2 vezes, então 5 e o 5. O próximo é o 6, que também está aparecendo 2 vezes. 6 e 6. O próximo é o 8, que também aparece 2 vezes. O próximo, ó, 10, 10, 10, 10, que aparece 4 vezes. Então, 10, 10, 10, 10. E por último, temos 12 e 12 aí, que apareceu 2 vezes. Como é que a gente faz a média? Temos quantos valores? Temos 12 valores. Não é isso? São 12 valores, um de cada mês. Conta aí, ó. Isso mesmo, 12 valores. Então, a gente vai somar os 12 valores e dividir por 12. Então, a gente vai somar 5, mais 5, mais 6, mais 6, mais 8, mais 8, mais 10, mais 10, mais 10. Aí, as 4 vezes, mais 12, mais 12. Soma dos 12 valores e divide por 12. Você somar em cima todos os valores aí em cima, vai dar 102. Divide por 12, a média dá 8,5. Pronto, encontramos a média.
A próxima medida é a mediana. Quem é a mediana são os valores que ficam no meio do rol. Como nós temos n igual a 12, ou seja, 12 termos, 12 elementos, perceba que é um número par. Se é um número par, nós vamos precisar pegar os dois que estão no meio do rol. Então, veja, os dois que estão no meio do rol, quem são? É o que está na posição n sobre 2 e o próximo depois dele, que é n sobre 2 mais 1. Eu quero dessa posição mais o dessa posição e fazer a média entre os dois. Se n é igual a 12, faça aqui, 12 dividido por 2 dá 6. Então, queremos o que está na sexta posição e o próximo que é depois dele é o da sétima posição. Então, conta aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, ó, quem está na posição 6 e na posição 7 está aqui, ó. Então, esses dois são os dois do meio. A gente vai precisar fazer a média entre 8 e 10 para encontrar a mediana. Então, 8 mais 10 dá 18, 18 dividido por 2 dá 9. Então, a mediana é igual a 9. E, por último, quem é a moda? A moda é aquele valor, né, que tem maior frequência. Perceba que é o 10 que tem maior frequência. Ele aparece 4 vezes. Ele se sobressai sobre os outros, aparecendo mais vezes. Então, a moda aí nesse nosso problema é igual a 10. Tendo os três nessa ordem, né, respectivamente, qual é a alternativa da nossa questão? É a letra D, né? Tá aqui 8,5, 9 e o 10. Numa competição esportiva, 5 atletas estão disputando as 3 primeiras colocações da prova de salto em distância. A classificação será pela ordem decrescente da média aritmética, ou seja, do maior para o menor, de pontos obtidos por eles, após 3 saltos consecutivos na prova. Então, faz a média, né, aritmética dos saltos. Quem tem as maiores médias fica nos primeiros lugares. Se houver empate entre as médias, né, o critério adotado será a ordem crescente do valor da variância. No caso, a ordem crescente vai do menor para o maior. Então, primeiro a gente calcula as médias, depois a gente vai ver aí a variância, caso alguém dê empate. Então, veja, calcula essa média aqui, ó. Então, veja, calcula a média entre 6, 6 e 6. Você vai somar os 3 e dividir por 3. Se você somar, a média aqui vai dar 6. Se você faz aqui, vamos aqui, 7 mais 3 dá 10, 10 mais 8 dá 18, 18 dividido por 3 também dá 6. Aqui, soma 5, 5 mais 7 mais 6 também dá 18, 18 dividido por 3, 6, certo? Estou fazendo a média aritmética, somando os 3 resultados e dividindo por 3. Somos 3, divide por 3. 4 mais 6 dá 10, 10 mais 8, 18, 18 dividido por 3, 6 também. Aqui, 5 mais 8 mais 5 dá 18, 18 dividido por 3 também dá 6. Então, os 5 empataram. Os 5 empataram. Isso significa que a gente vai ter que calcular a variância para os 5 casos. E qual é a equação da variância? A variância é calculada da seguinte forma. É feito, analisado a diferença de cada valor com relação à média, tipo x1 menos a média, x2 menos a média, x3 menos a média. Essas diferenças são elevadas ao quadrado, depois são somadas, depois é feito a média. Então, veja aqui, são 3 resultados que tem que ser analisados com relação à média. Então, isso aqui vai ficar dividido por 3, né? São o total de elementos que tem para cada um para ser verificado. Então, veja só, gente, se eu for calcular a variância para o ar, observe, você pode até fazer mentalmente para ganhar tempo, né? Você faz a diferença de todos os valores com relação à média. Então, ó, veja, 6 menos 6, né? 6 menos 6 aí ao quadrado.
segundo termo também é 6, aí fica 6 menos 6 ao quadrado. O terceiro termo também é 6, vai ficar 6 menos 6 ao quadrado. Já repararam que dá 0? 0, 0, 0. Então, a variância da letra A é 0. Eu já posso concluir que o A vai ficar em primeiro lugar. Por quê? Porque a variância, o critério adotado de acordo com a variância as menores variâncias ficam em primeiro lugar. Porque variância quer dizer que teve menos dispersão, né? Que o atleta ele se manteve mais estável nos seus saltos, né? Sem variar muito um salto para o outro. Então perceba que o A ele foi o mais perfeito, porque ele deu 3 saltos exatamente iguais. Então a variância do A do atleta A é 0. Então a gente já pode observar que o A fica em primeiro lugar. Mas para ver quem fica em segundo lugar e o terceiro, a gente vai precisar calcular a variância dos outros, não tem jeito. Então vamos lá fazer para o B. Sempre faça a diferença dos dados menos a média. Então, a B a gente tem 7, 3 e 8. A gente vai fazer ó, isso aqui menos 6, isso aqui menos 6, isso aqui menos 6. Aí vai elevar ao quadrado, depois somar. É isso que a gente tem que fazer, certo? Então, esse menos 6, que é o valor da média. Esse menos 6, que é o valor da média. Esse menos 6, que é o valor da média. Temos 3 aqui, então vai ficar dividido por 3. Temos aqui, ó. 7 menos 6 dá 1, fica 1 ao quadrado. 3 menos 6 dá menos 3, vai ficar menos 3 ao quadrado. 8 menos 2 dá 2, vai ficar 2 ao quadrado. Dividido por 3. Então nós vamos 1 ao quadrado, aí menos 3 ao quadrado, 9. 2 ao quadrado, 4, aí dividido por 3. 9 mais 1 mais 4 dá 14, fica 14 sobre 3. Então, vejam. Aqui, vou colocar aqui, variância. A variância desse deu 0. A variância desse deu 14 sobre 3. Vamos fazer a C. A C, mesma coisa. Precisamos calcular a diferença desses termos com relação à média. A média é 6. Então, menos 6 e menos 6. Depois, elevar ao quadrado. Depois, somar e depois dividir por 3. Então, veja só, é 5 menos 6. Dá menos 1, vai ficar menos 1 ao quadrado, mais 7 menos 6 vai ficar 1, aí é 1 ao quadrado, mais, e 6 menos 6 é 0, 0 ao quadrado, né, gente, é 0. Dividido por 3, que é o total, né, de termos. Então, vai ficar menos 1 ao quadrado dá 1, 1 ao quadrado dá 1, 1 mais 1 dá 2, 2 sobre 3. Então, o do C, ó, o do B deu 14 sobre 3, o do C deu 2 sobre 3. Ó, observe que o do C já deu menor que o do B, né, gente? Então, a gente já vê que o C já fica numa colocação acima da B. A D, mesmo esquema, a gente vai precisar analisar cada dado com relação à média. A média é 6, então eu coloco aqui menos 6, menos 6, menos 6. Depois pego cada uma dessas diferenças e elevo ao quadrado. Depois soma. Depois divide pela quantidade, no caso são 3. Então, veja, 4 menos 6 vai dar menos 2, aí vai ficar menos 2 ao quadrado, mais 6 menos 6 dá 0, fica 0 ao quadrado, e aqui 8 menos 2 dá, 8 menos 6 dá 2, que é 2, e fica 2 ao quadrado, né? Que o quadrado faz parte da forma, certo? 8 menos 6, aqui, 2, vai ficar 2 ao quadrado, e aqui dividido por 3. Menos 2 ao quadrado dá 4, aí aqui dá 0, aí 2 ao quadrado, 4, 4 mais 4, 8. Então, o D vai ficar 8 sobre 3. 8 sobre 3. Por enquanto, perceba que quem está na pior colocação é o B. Porque entre 14 sobre 3, 2 sobre 3 e 8 sobre 3, observa, os denominadores são iguais. Você só compara o denominador. Então, 8, o 2 é o menor, aí de seguida o 8 e o 14 aqui, o B continua em último. Ainda falta a letra E, né? O atleta E. Vamos fazer a mesma coisa. A média é 6, a gente calcula as diferenças. Aí fecha, eleva ao quadrado essas diferenças, né? Depois soma.
Então, veja aqui, ó, 5 menos 6 dá menos 1. Aí depois a gente vai elevar ao quadrado. Aqui 8 menos 6 dá 2 e a gente vai elevar ao quadrado. E aqui 5 menos 6 também novamente dá menos 1 e a gente vai depois elevar ao quadrado. E dividido por 3. Vamos lá, menos 1 ao quadrado dá 1. 2 ao quadrado dá 4, menos 1 ao quadrado dá 1. Fica 1 mais 4 mais 1, que dá 6. Fica 6 dividido por 3, que a gente sabe que é 2. Só que 6 dividido por 3 está melhor de eu comparar aqui com as outras, ó, porque fica o denominador igual, os denominadores iguais. Então, colocando em ordem da menor variância até a maior. Então, veja que em primeiro lugar está o A, que a variância é 0. O próximo que tem a menor variância, perceba que é o C. E em terceiro lugar, a menor variância foi o atleta E. Ou em quarto lugar, se a gente fosse continuar, seria o D. E em último lugar, o B. Então, os 3 primeiros lugares é o atleta A, o C e depois o E. Então, letra A. As tabelas a seguir apresentam os casos de dengue, né, do Brasil, que eu acho que pronto, essa primeira tabela aí mostra no Brasil, né, separando por região. E na região centro-oeste, então o segundo gráfico foca só nos estados do centro-oeste. No primeiro período, no período de 1 de janeiro a 16 de fevereiro de 2013. De acordo com essas informações, calcule a diferença entre a média dos casos de dengue por unidade federativa da região centro-oeste e a média dos casos de dengue por unidade federativa do Brasil no período considerado. Então, vamos lá. Se a gente for considerar o centro-oeste, considerar só o centro-oeste, como é que vai ficar a média para o centro-oeste? Veja só. Nós temos 4 estados, né, no centro-oeste, então a gente vai pegar os 4 e somar e dividir por 4. Somos 4 dividido por 4 para fazer a média. Então, vai ficar 42.115, 42.015, mais 10.765, mais 27.376, mais 820. Soma os 4 e divide por 4. Então, a média no centro-oeste dá... Aí, em cima, se você somar, vai dar 80.976. E dividido por 4, vai dar 20.244. Agora, vamos calcular a média para o Brasil. Só que perceba que na tabela ele deu os valores para o total de valores para cada região. E a questão pede para calcular a média por unidade federativa. Então, quantas unidades federativas tem no Brasil? Ou seja, quantos estados tem ao todo? Tem 27. Então, a gente vai somar o total de casos de dengue aqui em todo o Brasil e dividir por 27. Só que o bom é que o gráfico já somou. O gráfico não, desculpe, a tabela. Ó. O total já está aqui. É 204.650. Então, no Brasil, vou botar só um B aqui. No Brasil, a média vai ser lá, o total, né? É esse aqui. E a gente divide a quantidade total de estados, né? De unidades federativas, que são 27. Então, esse aí dividido por 27 vai dar, vamos aproximar, certo? Vai dar aproximadamente 7.579,63. Ele quer a diferença entre esses dois valores. Então, para calcular a diferença, é só você subtrair um do outro. A diferença entre esses dois valores que a gente calculou vai dar 12.664,37. Né? É a diferença entre as duas médias. A B diz, sabendo que é considerado estado de epidemia
quando há incidência maior do que 300 casos para cada 100 mil habitantes. Determinem quais unidades federativas da região centro-oeste ocorreu estado de epidemia de casos de dengue no período considerado. Então, para ser epidemia, ele tem que ter uma incidência, uma taxa de incidência maior que 300 casos para cada 1.000 habitantes. Então, a gente vai ter que ter colocar assim, uma taxa de incidência que seja maior que 300 casos, né, considerando 100 mil habitantes. Então, vou dividir 300 por 100 mil para calcular essa taxa. Vai, dá para cancelar 2 zeros aqui. 0,003. Então, essa é a taxa de incidência para ser considerada epidemia, né? Que no caso, o número que eu encontrei fazendo 300 casos a cada 100 mil habitantes. Então, a gente pode analisar todas as unidades federativas dessa forma, dividindo a quantidade de casos e pela a população. Então, a gente consegue calcular as taxas de incidência e comparar com essa daqui. As que forem maiores, então, é sim decretado estado de epidemia. As que forem menores que essa taxa aí, então, não é considerado casos de epidemia. No caso da letra B, que achei que a gente verifique quais, né, unidades federativas da região centro-oeste ocorreram, né, estado de epidemia dos casos de dengue nesse período. Então, vamos lá, considerando aqui, ó, a gente vai pegar quem? 42.015 dividir pela população total aí, que é 2.587.269. Essa divisão, minha gente, vai dar, caso quando você estiver dividindo, dê uma dízima não periódica, você aproxima para quantas casas decimais forem necessárias ao problema. Então, aqui, ó, aqui você tem que aproximar pelo menos para 3 casas decimais, no mínimo, né? Ou mais. Então, se você dividir esse por esse, vai dar aproximadamente isso aqui. E isso aqui, perceba que é maior do que a nossa taxa mínima de incidência. Então, esse daqui decretou sim estado de epidemia. Esse daqui sim. Próxima unidade federativa, divide esse, população, né, casos de dengue dividido pela a quantidade total da população. Essa divisão vai dar aproximadamente esse daqui. Perceba que também é maior do que a nossa taxa de incidência. Então, esse estado também decretou epidemia. Vamos ver Goiás. Divide os casos e a quantidade total da população. Essa divisão aí vai dar zero, aproximadamente também, 0,04004. Perceba que essa aqui também é maior do que essa, então esse aqui também decretou estado de epidemia. E o Distrito Federal, por último, para finalizar aqui, 820, dividido pelo que o total da população. Isso aqui vai dar 0,00294. Perceba que é ligeiramente, né, menor do que isso aqui. Então, esse aqui não decretou estado de epidemia. Então, os estados que, né, as unidades federativas que decretaram estados de epidemia foram esses 3 aí. Só ficou de fora o Distrito Federal. Próxima questão diz: para a realização de uma Olimpíada escolar, os professores de educação física montam as turmas por meio da distribuição das idades dos alunos. O gráfico a seguir representa a quantidade de alunos por suas idades.
considere as seguintes afirmações. Se um deles é sorteado aleatoriamente, a probabilidade de que ele tenha idade abaixo da média da turma é de 44%. Então, veja, a gente vai precisar da média para analisar se essa alternativa é verdadeira ou falsa. Então, veja, quem é a média? Eu tenho que somar todas as idades e todos os alunos e dividir pelo total de alunos. Então, observe, primeiro, quem é o total de alunos? Total de alunos, veja só. Você olha cada barrinha. 60 alunos têm 16 anos. 62 alunos têm 16 anos. Mais 50 dos alunos têm 17. 50 vezes 17 eu coloco aqui mais 50. 40 dos alunos têm 18, então aqui em cima fica 40 vezes 18. E observe que eu estou fazendo uma média ponderada. 30 dos alunos têm 19 anos, 30 vezes 19. Cadê? 20. 50 dos alunos têm 20 anos. E, por último, 20 alunos têm 21 anos. Então, em cima, você vai ter que fazer, né? 60 vezes 16, 50 vezes 17, né? Cada um com a sua frequência e depois dividir pelo total. Perceba que o total de alunos, né? Se você somar 60 mais 50 mais 40 mais 30 mais 50 mais 20, dá 250 alunos o total. Distribuídos, né? Como a questão falou, de acordo com a idade. Então, essa média aqui, gente, se você fizer os cálculos, vai dar 18,08. Ou seja, vamos considerar 18 anos, né? Vamos considerar, então, que a média seja de 18 anos de idade. A média de idade seja 18 anos. Nós queremos saber o seguinte: qual é a probabilidade de retirada ou sorteada aleatoriamente um aluno? Qual é a probabilidade dele ter a idade abaixo da média? Abaixo da média são quais idades? 16 e 17. Então, calculando a probabilidade, vamos ver. O total é 250. Desses 250, quantos alunos têm 16 ou 17 anos? 16 alunos tem 60 alunos que têm 16 anos e com a idade de 17 tem 50. Então, a gente faz 60 mais 50. 60 mais 50 dá 110. Aí, 110 dividido por 250. Isso aí, gente, vai dar 0,44, né, que você multiplica por 100 para você ter o valor em porcentagem. Então, perceba que dá 44%. Então, ó, a probabilidade, né, que um aluno sorteado tem a idade abaixo da média é de 44%. Então, é verdadeiro essa aqui? É verdadeiro. A B diz assim: o percentual de alunos de uma turma constituída por alunos cuja idade é maior ou igual a 18 anos é de 26. Dá para a gente fazer de forma semelhante à que a gente respondeu o primeiro item, ou ainda de uma segunda maneira, que a gente chama de regra de 3, né? Que é o seguinte: nós temos que, vamos lá, os alunos que têm idade maior ou igual a 18 anos. Qual é a quantidade de alunos que têm a idade maior ou igual a 18? Iguais a 18, tem 40 alunos. Com 19 anos tem 30. Com 20 anos tem 50. Com 21 anos tem 20. Isso aqui dá igual a 140 alunos. 140 alunos têm a idade maior ou igual a 18 anos. Ele quer saber que percentual é esse. Então, é o seguinte, ó. Qual é o percentual desses 140 alunos? É só você lembrar, 250 não é o total? Então, 250 equivale aos 100%. Então, 140 equivale a X%.
ou qualquer outra letra que você quiser usar aqui no lugar do x. Fazendo o meu pelos extremos, vamos ficar 250x, 140 vezes 100, 14.000. Aí você vai pegar o 250 que está multiplicando. Passar dividindo. Isso aí vai dar exatamente 56%. Então, você poderia fazer dessa forma ou fazer exatamente como eu fiz o primeiro item. Como seria fazendo igual ao primeiro item? A gente pegaria 140, ia dividir por 250, depois pegar esse valor e multiplicar por 100 para ter o valor em percentual. Então, perceba que esse aqui também é verdadeiro. E por último, temos a média de idade aproximada de uma equipe formada por alunos cuja idade é menor ou igual a 18 anos é 17. Então, veja, nós vamos calcular agora uma nova média, mas levando em consideração apenas os alunos que têm até 18 anos. Então, a gente vai fazer uma média considerando esses valores aqui, ó. Essa parte, essa parte, essa parte do gráfico, certo? Então, observando o gráfico, nós temos o seguinte. Temos que 60 alunos têm 16 anos, 50 alunos têm 17 e 40 alunos têm 18. Nessa situação, a gente faz média ponderada, né, para ser mais fácil. Então, aqui em cima, 60 alunos têm 16 anos, 50 alunos têm 17 e 40 alunos têm 18. Aqui em cima vai no numerador, né? Vai dar 2.530. E aqui, ó, 60 mais 50 mais 40 dá 150 alunos, que são os 150 que têm a idade menor ou igual a 18 anos. Essa média aqui vai dar 16,87. Vamos aproximar aí, gente, para 17 anos. Então, volta lá, 17 anos aqui, ó, confere, verdadeiro. Todo mundo verdadeiro, então é a letra A. E terminamos o nosso estudo com medidas de tendência central e medidas de dispersão, certo? Fiquem com Deus, se cuidem e até o próximo capítulo.